Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Que domingão gostoso e maravilhoso foi esse, hein? Quem tá voltando do culto? Como é que foi o culto? Glória a Deus! Gente, quem tá no YouTube, lembrando, né? Quem tá no YouTube, se você clicar, curtir, se você se inscrever no canal, se você compartilhar o vídeo, você está falando para o YouTube que essa mensagem é uma mensagem maravilhosa e por causa disso o YouTube vai começar a evangelizar, vai começar a espalhar essa mensagem para cada vez mais pessoas, para cada vez mais lugares e vai aumentar o alcance dessa mensagem. Então, se você gostou, se você curtiu, compartilha, se inscreve no canal que vai ajudar a crescer e levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Amém? Vamos orar então para a gente começar esse momento maravilhoso nosso com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, te damos glória, te damos graças, te damos louvor, Senhor, por esse dia abençoado, por esse dia maravilhoso, por essa mensagem que a gente vai ouvir agora, meu Pai, nesse domingo glorioso que o Senhor nos deu. Que essa semana que está começando, Senhor, seja uma semana ainda mais maravilhosa, ainda mais abençoada, cheia da Tua glória, Senhor. Venha falar conosco hoje, venha ministrar nos nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Assim diz a palavra de Deus. Também tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus, pois o inimigo disse contra vós: até os antigos lugares altos são nossos por possessão. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Deus, porquanto vos fizeram assolados e vos engoliram por todo lado, para que pudesseis ser por possessão aos resíduos dos pagãos, e sois tomados nos lábios de faladores, e são as infâmias do povo. Portanto, vós, montes de Israel, ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos desertos desolados e às cidades abandonadas, que se tornaram uma presa e escárnio para o resíduo dos pagãos que estão ao seu redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu ciúme eu falei contra o resíduo dos pagãos e contra todo o Edom, que nomearam a minha terra por sua possessão, com a alegria de todo o seu coração, com mentes despeitadas, para a lançarem fora por uma presa. Profetiza, portanto, sobre a terra de Israel e disse aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que eu falei no meu ciúme e na minha fúria, porque carregastes a vergonha dos pagãos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão, certamente os pagãos que estão ao redor de vós carregarão a sua vergonha. Amém? Então, irmãos, essa passagem acontece num período que Israel foi conquistada pelos edomitas, o povo de Edom, né? Os parentes de Esaú, né? Que irmão de Jacó. Irmãos,
os descendentes de Esaú, digo. Irmãos, no meu coração, essa passagem está também para nós, no nosso contexto, na nossa vivência, onde que nós moramos. Essa passagem também nos diz respeito à época que nós vivemos, ao mundo que nós vivemos, ao país que nós vivemos, às igrejas que nós vivemos. Irmãos, aqui fala de um lugar que era um lugar de oração, os montes de oração, lugares que pertenciam a Deus, que pertenciam ao Deus de Israel, lugares que eram dedicados somente ao louvor e adoração de Deus, e que foi tomado por cultos pagãos, que foi tomado por coisas do mundo que não pertencem a Deus, e foi controlado, e o povo de Deus não está mais com poder lá dentro para poder se impor a vontade de Deus lá dentro, porque o mundo penetrou de tal maneira que tomou controle sobre os montes. No caso, o mundo é representado por Edom, os edomitas que conquistaram Israel. E tomaram a autoridade e o poder para fazer o que quiserem. Israel é o povo conquistado, o povo sob domínio. Eventualmente iria se libertar. Mas no contexto dessa passagem, a gente vê que nesse trecho que eu li, Deus pede para profetizar. 3 vezes. 3 vezes ele pede para profetizar. A primeira vez ele fala o seguinte: assim diz o Senhor Deus, portanto, vos fizeram assolados e vos engoliram por todo lado, para que pudesseis ser por possessão ao resíduo dos pagãos, e sois tomados nos lábios de faladores, e são a infâmia do povo. A primeira parte desse período que eu vejo que a igreja foi tomada hoje pelo mundo. E Deus fala para Ezequiel profetizar. Não é a profecia que a gente conhece hoje. Que a profecia de hoje é mais quase uma previsão dos tempos, né? A profecia hoje não é muito mais o que Deus quer falar para o seu povo, e sim as bênçãos que vão cair do céu para a glória de Deus. Você vai ficar rico. Eu sempre falo que Deus sempre vai preferir falar para você pessoalmente muitas das coisas do que usar um outro irmão para falar para você. Mas essas profecias, esses profetas eram pessoas que Deus usava para falar para uma nação inteira, um povo inteiro. No caso aqui, seria pessoas levantadas para falar para o Brasil inteiro, não para uma pessoa. Apesar que Deus pode e usou, tem exemplos na Bíblia dele que Deus usado os profetas para falar para uma pessoa. Mas, no caso, as profecias que Deus pediu para lançar foram a vontade dele em cima de uma grande população, um grande grupo de pessoas. Então tome isso aqui como uma mensagem de Deus para a igreja. Traduzindo para os nossos tempos: portanto, vocês se assolaram, vos fizeram assolados, e vos engoliram por todo lado, para que pudesseis ser por possessão aos pagãos, e sois tomados nos lábios de faladores, e são a infâmia do povo.
A igreja não fala uma mensagem que o mundo quer ouvir. A igreja não fala uma mensagem que é agradável aos ouvidos. Então o mundo toma conta por todos os lados da igreja. Às vezes a gente nem vê, a gente nem fica atento. Às vezes a gente mesmo é afetado. O mundo falando para nós que a gente não pode falar mensagens duras da palavra, que a gente não pode pregar a verdade escrita nas escrituras, que a gente tem que pregar uma palavra mais amorosa, uma palavra mais leve, uma palavra mais suave, uma palavra que não doa tanto. Muitas das vezes, quando a gente fala, por exemplo, que os bêbados não herdarão o reino de Deus, está escrito na palavra de Deus, o povo não gosta de ouvir, porque a gente vive numa nação de bêbados. Quando a gente fala que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, que está escrito nas escrituras, o povo não gosta, porque fere, machuca e causa dodói. A palavra de Deus não pode ser censurada, não pode ser controlada. Isso foi um dos primeiros aspectos que a palavra de Deus foi tomada pelo mundo por todos os lados. A segunda parte, que é a palavra que Deus que aqui fala para profetizar, fala para aqui no começo aqui do 36. Profetiza aos montes de Israel, vos montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, pois o inimigo disse contra vós, até os antigos lugares altos são nossos por possessão. Até as igrejas mais antigas e tradicionais desse Brasil de Deus são por posse do inimigo. Eu não estou causando alarde, eu estou falando que o inimigo tem tentado penetrar dentro da igreja e através da falta de conhecimento da palavra, da falta de oração, da falta de jejum, da falta de comunhão com Deus, o inimigo tem conseguido. A gente tem que ficar alerta o tempo todo. Todas as igrejas estão sujeitas a ataques o tempo todo do inimigo. A gente não pode ter um momento sequer de relaxamento, um momento sequer de ficar tranquilo e tá tudo bem. Que fala, ouvir a palavra do Senhor. As nossas igrejas não são possessão do inimigo. Ele não pode entrar e modificar a palavra, ele não pode entrar e modificar o que Deus quer fazer naquela igreja. A gente não pode permitir que isso aconteça. A terceira parte que Deus fala aqui para profetizar, e essas três profecias são alertas que Ezequiel passa no caso, para as igrejas. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu falei no meu ciúme e na minha fúria, porque carregaste a vergonha dos pagãos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão, certamente os pagãos que estão ao redor de vós carregarão a sua vergonha. Quando Deus levanta a mão, Ele levanta a mão ou para castigar ou para abençoar. Mas quando Ele castiga segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então que a mão de Deus sempre levante para nos abençoar. Que a gente sempre fique atento para sempre cumprir a palavra de Deus todos os dias. Amém? Senhor meu Deus, que a gente possa viver, Senhor, a Tua palavra, os Teus mandamentos e as Tuas escrituras todos os momentos de nossas vidas e que a gente não ceda lugar para o inimigo penetrar nas nossas igrejas, nas igrejas de Cristo, nos montes de oração, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Fique com Deus, irmãos. Até amanhã, no novo formato agora, retangular.